Então, bom dia pessoal, mais uma vez, né, aula de geografia. Lembrando que essa aqui já é a nossa penúltima aula, né, para o conteúdo da prova. Eu ainda vou verificar se eu cobro na prova de vocês, na prova final, esse capítulo 9 e 10, tá certo? Mas qualquer coisa a gente estuda, até lá a gente decida. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre a outra região brasileira, que é a região sudeste, né? Então, como vocês sabem, a região sudeste ela já tem suas peculiaridades. Entre as regiões naturais brasileiras é a mais rica, mais desenvolvida, né? Tem os melhores aspectos econômicos, né? Então a região sudeste tem números, né? Então quando se fala de região sudeste, né, todos os números relativos eles são bem, né, expressivos. Vai começar aqui por São Paulo, né? A população de São Paulo é de cerca de 45 milhões de habitantes, enquanto que Minas Gerais chega aliás, 450 milhões, né? A de Minas Gerais são 211 mil, não, 45 milhões, 21 milhões em Minas Gerais, 16 milhões no Rio de Janeiro e Espírito Santo 4 milhões. Então são os 4 estados, né, que formam a região sudeste do Brasil. Mas as características naturais da região sudeste, né? Como nós já estudamos, já sabemos, as características naturais do sudeste ela é bem diversificada, né? Começar pelo relevo, pela hidrografia, pela própria vegetação, né? E ela se diferencia bastante das demais, né? Então a paisagem do sudeste é composta por praias, florestas tropicais, relevo bastante irregular e que de forma geral esses elementos acabam atuando, né, de forma direta no tipo de clima da região, né? Então, sobre o relevo e hidrografia, nós podemos destacar que os rios do sudeste eles são perenes. O que são rios perenes? Aqueles que correm o ano inteiro, né? A hidrografia apresenta um grande potencial econômico, principalmente no aproveitamento, né, da produção de energia de hidrelétricas e também na navegação fluvial, né? As características que favorecem o desenvolvimento econômico da região são utilizadas exatamente as ciclovias, que é um meio de transporte de produtos de forma barata. Alguns dos principais rios brasileiros eles se encontram exatamente na região sudeste. Como destaque nós podemos citar o Jequitinhonha, né, o próprio São Francisco e também a presença de grandes formas de relevo, como é a Serra do Espinhaço, a Serra da Canastra e também a Serra do Mar e a Mantiqueira, né? Então essas formações, né, de relevo, elas acabam influenciando na formação das bacias hidrográficas, né? Através das eclusas é possível romper as diferenças de níveis, né, desses rios, né? E o que é uma eclusa, né? Uma eclusa é uma forma de engenharia que possibilita alterar e diminuir o nível de um curso d'água, né? Aqui no caso são dos rios, né? O clima predominante bem da região sudeste é exatamente o clima tropical, né? O tropical típico. E o que caracteriza esse clima tropical? Temperatura média em torno de 24 graus, né? Índices pluviométricos bastante elevados, mas que tem a característica de invernos chuvosos e períodos mais secos, né? Na região costeira, as chuvas ocorrem bastante em função da frequência, né, da interferência do mar, né? Já na área litorânea apresenta um clima mais de tropical úmido, né? E o clima subtropical ocorre principalmente no interior da região sudeste, principalmente em São Paulo, né? Em algumas áreas da porção do estado de Minas Gerais aparecem também um clima, né, que domina também para grande parte do Nordeste, que é o semiárido, né? Somente Minas Gerais, na região sudeste, que apresenta esses tipos de clima. Um dos grandes problemas que, apesar da quantidade de recursos hídricos existentes na região sudeste, é a chamada crise hídrica, né? Dessa crise hídrica, ela é chamada hoje, estudada como escassez, estresse hídrico, né? Então, o que é o estresse hídrico, né? Quando a quantidade de água não é o suficiente para suprir as necessidades das populações, né? Então,
Entre alguns fatores contribuíram para a escassez de água na região sudeste. Entre eles, nós podemos destacar a diminuição dos volumes de chuvas, né? O aumento do consumo de água e a poluição dos rios, juntamente com o desmatamento das áreas dos mananciais. Então, esses fatores acabaram contribuindo para que essa escassez de água acontecesse. E, tentando resolver essa escassez de água, inclusive São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a própria Espírito Santo, eles passaram a ter o controle na distribuição de água, né? E esse controle é chamado de racionamento, né? Então a água era, por exemplo, São Paulo, tinha dias que a água era liberada durante 24 horas e em outro dia ele passava 2 dias sem água, né? Por quê? Para tentar diminuir o consumo. O termo calamidade pública se refere a uma situação de anormalidade do cotidiano, né? E no caso aqui ele é afetado pela falta e a crise de água, né? A vegetação da região sudeste, né, como nós vimos aqui, ele predomina vários tipos de vegetação, dentre elas a vegetação de floresta tropical, a mata de araucária, o cerrado, a caatinga, a vegetação que domina todo o litoral, chamada de litorânea, e também a presença dos campos, né, no estado de Minas Gerais, né? Então, o cerrado também tem uma grande importância na região sudeste, por causa da existência, né, de algumas regiões dominantes. E a própria caatinga também, que é uma vegetação típica do Nordeste, aparece em algumas partes lá de Minas Gerais, né? A mata de araucária, acho que vocês sabem, é aquela que predomina os pinheiros, né? E o pinheiro, ou a madeira de pinho, ele é utilizado muito na indústria de construção civil, né? A população da região sudeste, como vocês sabem, né, representa aproximadamente 40% de toda a população brasileira. São aí aproximadamente, né, quase 90 milhões de habitantes. Tá? Então, um dos grandes responsáveis para a povoação e o crescimento da população da região sudeste foi primeiramente a imigração, né, incentivada pelo governo no início do século, o rápido processo de urbanização em razão da industrialização e também a própria migração interna, né? O que é a migração interna? É quando pessoas de outras regiões do país se deslocaram, né, para a própria região sudeste. O ritmo de crescimento populacional nos últimos anos tem diminuído, né? Isso em função da diversidade, né, das áreas industriais fora da região sudeste, né? E principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo eles têm diminuído esse crescimento constante. Já nos aspectos econômicos, né, a região sudeste se destaca em todos os setores, né? Setor industrial, agropecuário, setor agrícola, né? Então ele se destaca em todos os setores, né? Então no aspecto industrial, há todas as indústrias de alta tecnologia, empresas que têm domínios, estão exatamente na região sudeste. E em São Paulo, né, tem uma região chamada de ABC Paulista, né? É no ABC Paulista onde se encontra o grande número de empresas, né, pertencentes ao setor industrial. Já na atividade extrativista, né, ela se encontra, o grande destaque está em Minas Gerais, né, que é o chamado quadrilátero ferrífero, né? Então o quadrilátero ferrífero ele é uma região rica em jazidas minerais, né, que fica próximo a Belo Horizonte, né? O petróleo e o gás natural também são explorados em alguns estados da região sudeste, mas o grande destaque fica exatamente para o Rio de Janeiro, né, com a chamada Bacia de Campos e de Arraial do Cabo, né? A agropecuária destaca pela atividade bastante desenvolvida, utilizando novas tecnologias, né? Geralmente dominada por grandes empresas agropecuárias. E nesse setor eles cultivam desde o café, do cana-de-açúcar, né, da laranja, da uva, vários tipos de produtos, a maioria deles com qualidade para exportação, né? Mas não podemos deixar de lado, né, como demais regiões brasileiras, o Sudeste também apresenta grandes desigualdades sociais, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro,
são as duas cidades brasileiras conhecidas com o maior número de comunidades pobres, né? Antigamente chamavam de favelas, né? Hoje não, são comunidades pobres, né? Mas por que surgiram essas comunidades pobres no Rio e São Paulo? Exatamente porque esse grande fluxo de pessoas em direção às grandes cidades, ao chegar nessas grandes cidades, muitas dessas pessoas não tinham condições, né, satisfatórias de viver num local adequado, né? E assim eles começaram a desenvolver o chamado favelamento, né? Lá no Rio de Janeiro estuda-se como favelamento, né? São as construções, geralmente nas encostas dos morros. Em São Paulo, né? Também na periferia das cidades, esse grande aumento de comunidades pobres tem tornado essa questão da desigualdade social, inclusive nos últimos anos, mais evidente, né? Já nos aspectos ambientais, nós podemos destacar que o crescimento econômico ele teve suas vantagens, mas também teve as suas grandes desvantagens. Um exemplo que nós podemos citar é a própria Mata Atlântica, né? Praticamente toda a Mata Atlântica da região sudeste ela foi devastada exatamente para dar oportunidade e espaço para as atividades agropecuárias, setor industrial e principalmente para a urbanização, né? Um problema comum dessas áreas, né, dessas ambientais, é a questão da geração do lixo doméstico e do lixo industrial, né, que tem sido e continua sendo um dos grandes problemas a ser resolvido, não só em escala local, em escala nacional, mas é um problema a ser resolvido em escala mundial, né? A presença cada vez marcante de veículos motorizados e a atividade industrial, eles têm acelerado cada vez mais a chamado efeito estufa, né? E esse efeito estufa, um dos grandes resultados nessas cidades bastante industrializadas, é a chamada inversão térmica, né? Então, o que é que caracteriza a inversão térmica, né? A inversão térmica ela ocorre quando os vapores quentes, né, eliminados pelas indústrias, pelos os automóveis, em forma de poluição, eles vão para a atmosfera e eles voltam, né, novamente refletidos pela essa camada de poluição. Resultado disso é o aumento de temperatura nessas regiões. São Paulo, Rio de Janeiro, né, acontece muito isso. Por quê? O que é que nós entendemos como uma inversão térmica? Porque é o seguinte, os raios solares, ao penetrar a nossa atmosfera, eles vêm até a superfície terrestre e depois eles são refletidos de volta para a atmosfera. Quando existe essa concentração de poluição, os raios eles são refletidos na superfície. Quando eles retornam para a atmosfera, eles vão ser rebatidos de volta para a superfície. Eles não dissipam, né? E aí o resultado disso é o aumento de temperatura em algumas cidades brasileiras, né? Então, gente, sobre a região sudeste, nós temos, e com certeza, muito conteúdo, muita coisa a se estudar, né? Porque realmente é um conteúdo bastante amplo quando se fala da região mais rica e desenvolvida do país. Então, gente, valeu, obrigado e até a próxima aula.